Um policial de Orlando foi preso depois de ser flagrado dirigindo quase 40 km por hora acima do limite de velocidade em uma SUV da polícia. Por que você está tentando me parar enquanto eu estou indo? Porque você está indo a 80 em uma zona de 45. Indo para o trabalho, colocando um taco de golfe inteiro nas calças ou nocauteando seu próprio cúmplice com um tijolo. Você ficaria surpreso com o quão mal os bandidos podem estragar seus planos ilegais. Seja por falta de inteligência ou pura sorte, esses caras não eram as pessoas mais espertas do mundo. Então, junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 10 criminosos idiotas que foram pegos em câmera. Número 10. Ladrão se gaba de roubo no Facebook. Andrew Haines foi preso por 4 anos por roubar um supermercado Tesco em 2017. Ele postou no Facebook as palavras, acabando com o Tesco, e a polícia o prendeu 15 minutos depois. Ele estava armado com uma faca e com 410 libras esterlinas, cerca de R$2.000, que havia roubado da loja. A confissão pública de Haines não só chocou o público, mas também ajudou a garantir sua condenação. As autoridades comentaram sobre o caso bizarro e incomum, enfatizando que as postagens e fotos nas redes sociais confirmaram o que elas já sabiam. Mesmo com as evidências adicionais, a gravidade do crime e o sofrimento das vítimas não diminuíram. O juiz Anthony Batt observou que Haines representava um alto risco para a sociedade. Haines também foi condenado a 4 anos de liberdade condicional após cumprir sua pena. Sua confissão de culpa incluía a acusação de portar uma faca como arma ofensiva. Se você quer cometer um crime, não conte para todo mundo no Facebook. Número 9. Um ladrão desastrado na história das aventuras criminais. A infeliz tentativa de James Allen de roubar a banca de jornal Martin em Abington se destaca como um evento ridiculamente incompetente. O crime todo foi registrado por câmeras de vigilância e aconteceu em março de 2012. Durante o seu assalto mal-sucedido, James mostrou uma arma de brinquedo para o caixa e depois, em um ato de ousadia mal pensado, ele tirou a balaclava e revelou sua identidade tanto para o caixa quanto para as câmeras de vigilância. Sua falta de sorte continuou enquanto ele tentava sair do local, sem perceber que ele estava puxando em vez de empurrar a porta. Em uma busca desesperada por liberdade, ele então resolveu chutar a porta, apenas para escorregar e cair para trás sobre um recipiente de bebidas. O ponto alto de sua carreira criminosa hilária veio quando uma mulher, anteriormente dominada por Alan durante o roubo, teve compaixão e abriu a porta para soltá-lo de seu aprisionamento autoimposto. A polícia decidiu divulgar as imagens, que determinaram o destino de Allen. Esse criminoso azarado, Alan, de 29 anos, sem domicílio fixo, recebeu uma sentença de 2 anos e meio por seu roubo, que o vídeo documenta claramente. Curiosamente, ele havia tentado roubar a mesma loja apenas 10 dias antes. O tribunal impôs uma sentença adicional de 3 anos pelo delito que foi flagrado pela câmera e 2 anos pela posse de uma arma de fogo ou imitação de arma de fogo, com todas as sentenças correndo ao mesmo tempo. Número 8. Disfarce péssimo. Christopher Badman embarcou em uma audaciosa missão de invasão durante a convenção anual de Elvis Presley em Porthcawl. O que diferenciou esse crime, além de sua coragem, foi sua escolha de disfarce. Um simples saco plástico que usava sobre a cabeça. Apesar do esforço que Badman colocou em seu disfarce, seu desejo de anonimato seria de curta duração. Ele acidentalmente revelou seu rosto ao tirar o saco na frente de uma câmera de segurança. Embora Badman tivesse inicialmente ido a grandes extensões para permanecer discreto, uma vez que ele se expôs à lente, sua cobertura foi imediatamente comprometida. As autoridades locais não perderam tempo em rastrear seu paradeiro. O assalto se desenrolou no dia 27 de setembro de 2015, em meio ao maior evento anual, onde imitadores de Elvis de todo o mundo se reúnem no refúgio litorâneo de Porthcawl. Badman admitiu o arrombamento. Um inspetor detetive comentou como ele era inapto, já que ele tinha passado por tanto trabalho para esconder sua identidade e depois simplesmente decidiu tirar o saco e olhar direto para a câmera. No final, ele não só recebeu um registro criminal, mas também foi obrigado a pagar 900 libras esterlinas em custos e uma sobretaxa de 100 libras. Número 7. O lambedor de campainha.
Na era da tecnologia de casa inteligente, a promessa de uma vida mais simples e sem estresse muitas vezes ocupa o centro das atenções. Mas, como essa história bizarra ilustra, ela também pode trazer encontros imprevistos para o holofote. Uma dessas coisas que as câmeras de segurança e as campainhas inteligentes podem fazer é oferecer a conveniência da incrível capacidade de capturar o incomum. Seria nas primeiras horas da manhã, por volta das 5 horas da manhã, quando as imagens de segurança capturariam um homem envolvido na atividade mais incomum. Roberto Daniel Arroio seria flagrado pela câmera lambendo repetidamente a campainha de uma casa aleatória e ele persistiu nisso por incríveis 3 horas. Suas travessuras se estenderam a aliviar-se no quintal e até incluíram uma visita a outra casa no bairro. Embora os proprietários estivessem ausentes durante esse evento desconcertante, uma das vítimas do lambedor de campainha receberia alertas em tempo real em seu telefone pelo sistema de segurança. Temendo a presença de um intruso, ela então entraria em contato com a polícia imediatamente. A pergunta permanece, porém, na mente de todos: por que alguém cometeria uma ação tão excêntrica? Enquanto Arroio foi identificado, ele ainda permanece foragido. Número 6. Assalto de palhaço. Dennis Hawkins ganhou involuntariamente um lugar na história dos criminosos idiotas. Sua tentativa de crime oferece uma lição cômica na arte dos disfarces, ou na falta deles. Em uma tentativa equivocada de esconder sua identidade durante um assalto a banco, Hawkins vestiu um traje que só poderia ser descrito como um espetáculo de carnaval. O conjunto apresentava calças de palhaço, uma peruca loira e um par de seios falsos, tornando seu disfarce tudo menos convincente. Apesar do traje extravagante, ele negligenciou esconder seus traços faciais, que ainda ostentavam um cavanhaque e um bigode conspícuos. Sem surpresa, seu visual peculiar chamou a atenção imediata, levando à sua apreensão pelas autoridades. Para sua preparação para o assalto, Hawkins furtou uma arma de pressão de um Kmart local e depois procedeu a assaltar um banco à mão armada. Ele conseguiu escapar com uma quantia não revelada de dinheiro, mas logo foi perseguido pelas autoridades. A polícia receberia uma dica de um posto de gasolina próximo relatando um homem com sua descrição tentando roubar um carro, o que levou a uma prisão rápida. Em última análise, as travessuras de Hawkins o levariam a uma cela com uma fiança que foi fixada em um valor bastante alto, $230 mil, cimentando seu legado como um candidato ao título de criminoso mais burro. Número 5. Assaltante ignorado. Isso é o que acontece quando você tenta roubar uma loja e absolutamente ninguém se importa. Em uma tentativa de roubo ousada, mas finalmente frustrada, um homem se viu diante de um grupo de indivíduos em um salão de unhas que eram totalmente indiferentes às suas exigências. Empunhando o que parecia ser uma arma escondida dentro de sua bolsa, o homem gritou comandos para que todos entregassem seu dinheiro. Mesmo quando ele se aproximou do balcão, o caixa parecia impassível, casualmente atendendo uma ligação telefônica e se afastando. O homem conseguiu arrancar um telefone de uma mulher, levando-a a sair do estabelecimento, mas mesmo assim o resto dos clientes e funcionários permaneceram notavelmente calmos. Depois de um silêncio constrangedor, o assaltante derrotado decidiu fazer uma saída rápida, sem conseguir levar nenhum ganho ilícito. O proprietário estava compreensivelmente assustado durante o incidente, mas optou por manter sua compostura, tudo em um esforço para manter todos calmos. A polícia ofereceria um conselho geral de que a conformidade com o roubo é aconselhável, ignorar o assaltante é muito arriscado. Número 4. Ladrão retorna à cena do crime por chaves. Um ladrão do norte da Califórnia mostrou um nível extraordinário de distração ao retornar à própria cena de seus delitos. Tudo começou quando esse ladrão invadiu o escritório corporativo da Johnny Donuts sob o disfarce da noite de sábado. O ladrão usou uma ferramenta não revelada para manipular a maçaneta da porta do escritório, e as imagens de vigilância capturaram os movimentos do homem enquanto ele ia e voltava entre o escritório e uma área de armazenamento traseira. Lá, ele forçou a abertura de um arquivo, levando consigo um saco de banco contendo uma quantia não revelada de dinheiro. Ele então retornou à cena do crime porque havia esquecido suas chaves dentro do escritório.
O ladrão também apreendeu as chaves de um dos veículos da padaria, mas, curiosamente, optou por não roubar o veículo. E como o crime havia ocorrido durante o fim de semana, ele não foi relatado até a segunda-feira seguinte, deixando uma janela de oportunidade para o audacioso ladrão escapar. Número 3. O bandido dos pássaros. A polícia se encontraria na perseguição de um suspeito de roubo bastante incomum. Ele tinha um distintivo chapéu de cowboy preto e não tinha dois, mas 3 papagaios empoleirados sobre ele. O incidente em questão se desenrolou em um McDonald's, onde a vítima relatou que um homem aparentando ter entre 20 e 30 anos exibiu uma faca e levou uma quantia não revelada de dinheiro. Um revés afortunado no caso peculiar veio na forma de imagens de vigilância de um negócio vizinho, que havia conseguido capturar o suspeito em seu traje memorável junto com seu papagaio. Após o roubo, o suspeito fez sua fuga em uma SUV Ford azul. Enquanto a imagem de um homem usando chapéu de cowboy com companheiros de papagaio é uma indiscutivelmente excêntrica, é essencial notar que os próprios papagaios não estavam presentes durante o roubo real no McDonald's. À medida que a polícia busca resolver esse caso distinto, o papel do trio emplumado permanece intrigantemente em questão. Número 2. Impostor de agente federal. Se você planeja mentir para sair de um crime, você precisa manter sua história em ordem. Essa pessoa foi pega em flagrante por se passar por um US Marshal e, em vez de admitir a derrota, ele continuou a se afundar em um buraco cada vez mais profundo. Uma parada de rotina para abastecer de um xerife se transformou em um encontro inesperado, quando o delegado reabasteceu uma caminhonete com luzes e sirene desconhecidas chamou sua atenção, levando-o a seguir o veículo e iniciar uma parada de trânsito. Mal sabia ele que sua decisão revelaria um caso desconcertante de impostura. O motorista da caminhonete era Derry Lambert. Seu veículo estava equipado com luzes piscantes e uma sirene que tinham uma semelhança impressionante com as que eram usadas pela aplicação da lei. Suas afirmações levantaram suspeita imediata. Ele explicou que trabalhava no Texas, mas havia sido designado para Maran Oaks, Flórida, para investigar alguma atividade de gangue. No entanto, o delegado achou sua conta cheia de inconsistência. Foi quando os piores medos de Lambert se tornaram realidade, quando um legítimo US Marshal designado para o condado de Maran chegou ao local. Ele procedeu a interrogar Lambert sobre seu suposto papel. A conversa revelaria a falta de conhecimento de Lambert, enquanto ele tropeçava nos detalhes básicos sobre seus supostos deveres. Outro já era o suficiente e Lambert foi então preso por se passar por um oficial da lei. Talvez da próxima vez faça uma pesquisa básica sobre seu papel. Número 1. Policial flagra outro policial por excesso de velocidade nas ruas da Flórida. Um agente da lei tentaria parar outro por excesso de velocidade. Tudo começou quando um delegado notou uma SUV do Departamento de Polícia de Orlando correndo sem luzes de emergência ou sirene ativadas. Capturada pela câmera corporal do delegado, a interação resultante foi nada menos que surreal. Ao finalmente parar, o policial saiu de seu veículo com total confusão, questionando por que o delegado o havia parado. O delegado disse que o policial estava indo a 80 km por hora em uma zona de 45 km por hora e pediu a carteira de motorista do policial, mas o policial negou, voltando a entrar em seu veículo e fugindo, deixando o delegado atônito. Nem mesmo os policiais estão acima da lei. Essa história toma um rumo inesperado para o policial, pois ele foi posteriormente preso e acusado de uma série de infrações, que incluíam excesso de velocidade, direção imprudente, resistência à prisão e fuga de autoridade policial. Uma declaração oficial do Departamento de Polícia de Orlando revelaria que o policial havia sido afastado do cargo enquanto uma investigação pendente pelo escritório do xerife do condado de Simao ocorria, bem como uma investigação de assuntos internos que foi conduzida pelo OPD. Número 01 Extra. A bandida do tubinho. Essa criminosa não recebeu o memorando sobre disfarces. Ela nem mesmo tentou esconder seu rosto, decidindo cometer um crime à luz do dia enquanto usava um tubinho. O vídeo mostra ela batendo na porta, olhando diretamente para a câmera de vigilância, checando seu telefone e depois caminhando até a entrada e depois seguindo para o lado da casa.
A intrusa então entra por uma porta de vidro deslizante na parte de trás. Ela roubou roupas femininas, perfume, bolsas e joias, coisas que valiam mais de $2.000, mas seu sucesso seria de curta duração, pois as imagens claras levaram à sua queda. As imagens viralizaram nas redes sociais, com detetives prendendo Rainey Bennett, de 18 anos, e acusando-a de arrombamento desocupado e furto qualificado. O que você acha de todos esses roubos e assaltos bobos? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Certifique-se de estar inscrito. Obrigado por assistir e até a próxima.